Saudações, caros internautas, mais uma vez, hoje estamos com um Gila Podcast com Keren Mussissoio. A exemplo das edições passadas, hoje temos a oportunidade e a honra de receber nos nossos estúdios alguém que, graças à sua capacidade, a intervenção que tem a nível da sociedade soense destaca-se como um dos jovens promissores. Estamos a falar nada mais, nada menos com o jovem Adelino Kai. Adelino, seja bem-vindo ao Angela Podcast. Muito boa tarde, caros ouvintes, muito boa tarde, caros jornalistas. Obrigado pelo convite que foi formulado para estar cá presente no Zila Podcast. Como produto nosso e da terra, não havia como não estar aqui presente, porque nós é que podemos fazer crescer esse programa, em particular a própria TV Zila, como é uma propriedade do município de Soio. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos por ter aceito este convite. Estaremos aqui perto de 1 hora para uma conversa amena, aberta, sem grandes formalismos. Conhecemos aquilo que são as vossas funções na sociedade soense, mas o interesse de trazermos aqui é para falares na condição de jovem deste município. Nasceu cá, cresceu cá, parte da sua vida é feita cá, então nós temos esse interesse em conversar e dar seus pontos de vista naquilo que são para nós nossas preocupações, porque nós queremos ouvir de si, como é que se chega até onde chegou, mas a ideia é trazê-lo aqui na forma desportiva, nós conversarmos. Tem algumas coisas que temos para perguntar, que é normal, né? Para conversas como estas, mas o mínimo que queremos garantir é que esteja à vontade para falar tudo para nós, como jovens da sua terra. E para começar, a primeira pergunta que a gente faz sempre é o nome completo do BI. Ok. Pronto. Meu nome é Adelino Domingos Kai. Nascido a 26 de abril de 1987. Sim, senhor, muito jovem. Sim, senhor. Eu sou daqueles que tenho a missão, se assim terei de dizer, eu gosto muito de ir a fundo quando se trata de nomes tradicionais nossos. Certo. Em Kai ou Kai? Ok. Obrigado pela pergunta ou pela preocupação em função do meu nome. O meu nome é Adelino Domingos Kai. Kai. Sim, mas pronto, em função das guerras que assolaram o país, o período que eu fui resistado, o homem da, como posso dizer, O do registro, pronto, eliminaram o N. Tiveram digamos, uma dificuldade de escrever o nome em Kai, e o N foi eliminado e ficou Kai. Opa. E esse Kai já lá vão alguns anos. Eu estou a ponderar pelo menos, digamos, fazer a correção do meu nome. Certo. Mas em função da documentação, que certificação, vai ser um processo um pouquinho muito longo. Então o nome ficou assim, em forma de, como se dizem os ingleses, short form. Saiu de Kai, desviado, e passou a ser de Kai de Katana. Certo. Bom, e se calhar tem servido para cortar muita coisa. Sim, no lado sim. Mas como é que os pais recebem isso? O registro do filho, o intuito era herdar um nome tradicional, nosso, que nos identifica, e depois é feito esse corte. O meu xará, que me batizou o nome, é Domingos Kai.
já falecido há mais de 40 anos. 40 anos. Assim. E eu sou Adelino Domingos Ngai. Mas como o Ender ficou, o dono do nome, se tivesse em vida, ia reclamar bastante. Mas pronto, como ele não está presente, já não faz parte do mundo dos vivos. E a minha mãe que reclama bastante, porque o nome da minha mãe é Eviliana Simba. Ok. O nome dele é essa, dela pelo menos o N existe. Ok. E os meus irmãos e mais velhos, também todos eles que levam esse sobrenome. O N consta. Consta, mas ficamos apenas eu, as duas gêmeas, que eu puxei duas gêmeas. Ok. Depois das gêmeas vieram mais gêmeos. Opa! Exato. Então de mim até as gêmeas mais os gêmeos, todos foram amputados o N. Certo. Opa. Isso aqui, mas eu acho que poderiam ter corrigido isso tão logo que se deu conta que... Pois, mas esse nome que Deus conta, né? Na medida que a gente crescemos ou vamos crescendo, que nós estamos a ver que há uma necessidade de termos nome que nos identifica das nossas origens. É verdade. Bom, o CAI identifica, mas não é como um CAI. E se nós formos à nossa praça local, vamos dar conta de que os famosos do Sonho são os Ginkai. Temos o mais velho Zenkai, tem uma rua chamada Zenkai. Okay. E todos esses mais velhos ocupavam cargo de destaque, tanto alguns na área militar e outros na área empresarial. Certo. E esses nomes se tornaram famosos. Por exemplo, tem aqui o jovem chamado Zenkai, que é especialista em tratar plantas. Certo. Ele é muito famoso. Muito famoso. Ele é meu xará. Ele, o camarada, estudou comigo no médio, nós dois, naquela altura, aliás, no ensino, naquele tempo era chamado ensino de base, 7ª classe até 8ª, ensino de base. Um CAI, eu e ele somos os únicos indivíduos jovens daquela altura que éramos carpinteiros. Nós éramos trabalhadores e como aluno, não é estudante, estudante na academia. Como aluno, nós de manhã íamos na carpintaria, à tarde íamos estudar. E nos chamavam sempre em Cai, mas chegou um momento, aí o homem disse, você mostrar, mas estou a ver que há muita diferença no nome. Na escrita do seu nome. Sim, porque aí está a faltar um elemento que é muito importante que para definir o som Moixará ou não é. Que o teu nome é Adelino Cai e o meu José Cai. Diz que pronto, o homem que fez o registro falhou e o resultado é mesmo esse. Como dizem, há males que vêm para o bem, certo. Se calhar. Se bem que o nome é a nossa identidade. Mas o Adelino nasce no sonho. Afirmativo. Nasce no sonho, cresce no sonho, depois é que... Como é que começa essa vida de um jovem tão dinâmico? Eu nasci no sonho, meus pais são da comuna do Quelo, especialmente na aldeia do Bungo. Eu nasci no sonho e depois das guerras, aquela idade, nos recuaram no Bungo, quando o governo naquela altura libertou, nos trazeram de novo para cá. E fiz o meu ensino de base, iniciação até 4ª classe, na famosa escola do mais velho, que a memória não me escapa, no bairro Mbuco, um senhor, a escola do mais velho Paulo Suca. E em 2000 ingressei o ensino de base, que era chamado 5ª classe, até 8ª classe, no colégio agora hoje é chamado Manuel Denda, antigamente era chamado Ciclo. Chamado primeiro ciclo. Em 2004 eu ingressei no Instituto Médio, naquele tempo era chamado Instituto Médio Normal da Educação. Que o INE agora passou a ser a Escola de Formação de Professores. No curso de matemática, aliás, entrei na 9ª classe, porque naquele tempo a 9ª classe, entrava-se no meio na 9ª classe, 2004 e 2005 abrangimos na reforma educativa. Entrei não quis ser matemático, aquilo que se diz que Deus escreve em linhas tortas de uma forma direita. O meu sonho sempre foi ser
um bom gestor. Gostava mais de geografia e história. Ok. Eu tinha uma habilidade de decorar um fascículo de 10 páginas em 1 hora. Só era questão de meter um beat de música ou de 50 Cent. Então eu conseguia decorar tudo. Ok. Mas depois da reforma, naquela altura o diretor pedagógico era chamado Concevi, do INE. Ok. Foi buscar a lista dos estudantes em ordem alfabética pela idade. Chegou lá, número 1, Adelino Muscai, matemática e física. Eu desmaiei. Disse, agora que vão estragar a minha carreira, eu quero ser um bom Gestor. Exato, agora o resultado... Mas gestor de empresa ou Não. queria ser gestor apenas? Pronto, no modo geral. Ok. Quer dizer, eu Mas tinha o sonho de ser jornalista, ser um historiador, ser um gestor de empresa. Ok. Também já sonhei ser um rapper. O único estilo de música que eu nunca tive, uma vocação é mesmo Kuduro. Ok. Mas a música... Mas não está sendo no sentido pejorativo. Não, é questão mesmo de gosto. Não se identifica com Kuduro. Não é que não me identifique, aliás, eu gosto de ver o Kuduro. Ok. Honestamente falando, se é um do estilo musical que tem uma grande mensagem em termos de droparia, é mesmo Kuduro. Yeah. Se tu escutar um Kuduro quando o artista fica a dropar, você vai ver quantos milhões de palavras que vão sair dela, vem de incentivo. Yeah. Mas como as pessoas já vezes pensam que é quem é o Kuduro, né? É kudurista, começa a pensar outras coisas. Mas o estilo em si identifica a cultura angolana. E nós todo angolano, nos revemos nesse estilo. Por isso é que eu faço essa pergunta. Não existe nenhuma festa em Angola. Não existe nenhuma festa em Angola sem Kuduro. É verdade. Porque uma festa mas sem Kuduro não se faz sentido, porque nós não estamos mesmo no Deixou de ser festa. Sim, deixou de ser festa. Então, voltando à vaca fria, como eu dizia, e como naquele tempo o incentivo das pessoas que andavam comigo, a inclinação era mais aqui, nessa variante de ler mais, essas todas as coisas. Mas quando eu fui me meter no curso de matemática, procurei um centro de explicação, comecei a entender o negócio de matemática, cheguei à conclusão que a matemática é mais fácil. Prefiro aprender matemática do que aprender direito. Será? Sim. É tão fácil assim a matemática? Sim. Comparada com... Eu vou justificar a minha tese. Eu tenho um mestrado feito em Direito Aduaneiro, Legislação Tributária Aplicada. Os princípios e normas que regem o funcionamento dos membros de direito não tem nada a ver com a matemática. A matemática é uma lógica que não se muda. É dizer aqui, ciências exatas, 1 mais 1 igual a 2, ponto final. Isso aqui é matemática. Se eu buscar a lógica de os famosos, uma das cadeiras que eu tenho dado na universidade que é chamado Sistemas Digitais, em outra linguagem chama-se eletrônica ou eletrônica digital. 1 mais 1 igual a 1. 1 mais 1 é igual a 1 quando é que estamos perante 1 mais 1 é igual a 1. Quando nós estamos a falar de números binários. No número binários, o primeiro número é 0, o segundo número é 1. E por isso que ele é chamado bi, porque só são 2 números. Ou 1 ou 0, não existe mais essa conversa. Então, na matemática 1 mais 1 é igual a 2. Mas em termos de eletrônica, 1 mais 1 também pode ser igual a 1. Isso é uma lógica. É uma norma que você não pode mais alterar. Okay. O direito não. O direito ele vai te dizer assim. Você tem o direito. Cada país é um país. Existe o direito internacional, existe o Código de Família, existe o direito... Quer dizer, é um conjunto de normas. Exato. Qual é o elemento difícil no direito? É tu interpretar o legislador o que ele pretende dizer em função de um artigo. Ok? Por exemplo, se nós formos à Constituição da República, no seu artigo 101, no número diz assim, o Estado cobra os impostos para a satisfação das necessidades coletivas. Ok? Ele cobra para a satisfação das necessidades coletivas. E fazer também a distribuição da renda, da riqueza nacional de uma forma justa. Ok? O legislador diz isso. Agora, você vai te falar que faça uma interpretação
extensiva, interpretação do texto, daquela norma, mas você agora tem que ter a capacidade de ler o tal dito legislador. Não é uma pessoa assim física, é uma pessoa abstrata, que você vai imaginar, é mais ou menos o que dizer ele assim, quis dizer. o que quer dizer com isso. Então, essa lógica do pensamento do direito lhe torna mais difícil. Eu, em matemática, se eu entender a propriedade de um limite, o tipo de indeterminação que existe nos limites, indeterminação 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, 1 expoente 0, esses todos os elementos que estou a dizer. Quando encontra aqui, se encontrar indeterminação 0 sobre 0, você já sabe que não é resultado, é chamado um valor indeterminado. Agora tem que buscar o valor dele final. Eu já tenho a propriedade que me orienta como eu seguir. Então eu vou ficar como refém daquilo que foi feito pelas normas internacionais. O direito não, eu vou interpretar da minha maneira, mas buscando a lógica do legislador, e ele torna mais difícil. Mas e é aquilo que acontece se tu observar quando é um debate que tem a ver com a questão de legislativas, quando tem a questão, se tu fores a um tribunal assistir um julgamento ou alguém está sendo ouvido por um magistrado, tu vai lá, quando um advogado a fazer uma defesa do seu cliente, tu vai sentir que aí o elemento que está a valer mais, o que tiver mais argumento de convencer o senhor juiz. Verdade. Na matemática não, se tu vir com um conceito de me dizer com mais 2x mais 1 igual a 3, e vou te dizer que, olha, faz favor, o valor de x é igual a quanto? Esse valor vai dar 1. Tem que dar mesmo 1, vou isolar. 2x é igual a 3, 1 muda de membro, como termo independente. Então vai ficar 2x é igual a 3 menos 1. 2x é igual a 2. Vou isolar o x é igual a 2, é dividir por 2, então x é igual a 1. Essa aqui é em toda parte do mundo. Então é mais ou menos isso. Então, quer dizer, desde o momento em que o professor entende que tu tens que fazer parte de uma turma de matemática, apercebendo-se da lógica de matemática, então passaste a gostar da matemática. Comecei a gostar e descobri que é a disciplina mais fácil do mundo. Okay. Bom, matemática. Não vamos até aí porque há quem defende que a matemática é tanto é que muita gente não gosta das disciplinas de ciências exatas. Mas eu já tenho um conceito diferente. Deveria ser, sim. Tanto é que incentiva-se que as pessoas optassem mais por cursos das engenharias, porque passo aqui a publicidade. Né? Existe um livro chamado de Midovitz, que é chamado Livro de Análise e Exercícios Propostos. São 5.300 exercícios. Eu, no momento que eu fazia 12ª classe, consegui resolver 3.000 exercícios. Quando fui para a universidade, eu resolvi aquele livro, 5.000 exercícios resolvidos todos eles. Sim, porque eu tinha, naquela altura, só tinha uma única missão. Estudar. Minha formação. E eu disse que, olha, isso aqui eu resolvo. Num dia eu conseguia resolver mais ou menos, dependendo dos dias, sábado para domingo, 6 exercícios já era resolvido normalmente. Olha, falando nisso, eu queria fazer-lhe uma pergunta. Qual é a tua área de formação? O Adelino é formado em quê? Concretamente. Eu sei que tu já passaste no mundo dos petróleos, estás na academia, estás na governação. Qual é a tua área de formação concretamente? Que te dá tanta valência? Vamos já começar para que haja melhor entendimento. Para ter várias facetas para uma já de base e vou subir. Certo. Técnico médio de matemática e física, corresponde à Escola de Formação de Professores. Certo. Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações na variante de potência. Significa a minha área de conforto, produção, transporte e distribuição de energia elétrica. Ok. Sou mestre em Direito Aduaneiro e Legislação Tributária Aplicada, com maior incidência. Especialista em cobrança de impostos energéticos. Mas o que é que leva um engenheiro a ir para a área de direito? Lá. Estou já a dizer sim. meus cursos Exato. Exato.
Tenho graduação, sou graduado em energia e renováveis, eólica e fotovoltaicos. Sou graduado em automação robótica, que tem a missão de programar poços de petróleo por via robô e fazer o monitoramento por via remota. Ok. Agora, vou responder a pergunta que me colocas. Eu fiz engenharia e fui fazer ou mestrado em Direito. É assim. O que é que tu queria, o que é que tu foste à busca? Fui à busca, eu gostava de entender onde poderá sair, onde sai as receitas que são produzidas para o setor da energia no país. Ok. Para teres a noção, no artigo 102, no número 1 da Constituição da República, diz assim: o princípio da legalidade, os impostos, as taxas e as suas incidências só podem ser criados por lei. Ok. Significa, nós não podemos cobrar nada que não se baseia em lei. Ok? E eu, por ser engenheiro de profissão, eu gostava, primeiro passo que eu tenho, nos outros países funciona assim. Se tu ouvir que os países mais industrializados do mundo, o elemento de base da industrialização do país tem a ver com a questão da matriz energética. Certo. Uma das fontes mais rentáveis em termos da produção que podia contribuir mais ao país é o setor da energia. Em toda a parte do mundo, é assim. Então, eu gostava de perceber, primeiro, como nós estamos no presente em termos da arrecadação de receita das empresas do setor energético, o que deve ser feito para o futuro. O curso de Direito Aduaneiro e Legislação Tributária Aplicada, ele tem como objetivo central, independentemente da importação, exportação, reexportação, atenção, importar, exportar e reexportar, são três coisas totalmente diferentes. Certo. Importar é tirar de fora para dentro, exportar de dentro para fora. Exportar aquilo que você trouxe de dentro e está tirando de novo, de jeito que acontece a questão do combustível. Certo. Então eu gostava de entender, primeiro, o segredo da tributação. Por que eu pago os impostos e por que eu tenho que pagar taxa. E por que eu devo pagar as contribuições especiais. Eu vou clarificar isso, porque é a minha área do mestrado. O Estado, o imposto é unilateral, significa no IRT eu pago descontado no meu salário bruto, mas eu não sei o que o Estado faz com esse dinheiro. Não tem compensação. Não, sim. O Estado não compensa em nada. Não, eu não sei como o Estado vai gastar. O termo é, não é compensar. Porque a compensa pode construir uma escola, hospital. Não sei se até aí coisa. Mas sim, mas depois vou chegar lá. Certo. Então o Estado usa o meu dinheiro que ele tira, que eu não sei o que ele faz com ele, porque ele não me dá explicação sobre essa matéria. Depois ele vai me responder. Eu pago uma taxa de energia ou de água, é bilateral, significa prestação de serviço. Certo. Eu vou pagar a água, em contrapartida você me dá água. Eu vou pagar a energia porque eu consumo. Significa que eu só posso pagar aquilo que eu vou consumir. Okay? O que acaba sendo mais justo. Exato. Isso que é chamado são taxas. São taxas. Agora, eu pago as contribuições especiais. E a questão, o famoso INS, que é a Segurança Social. Eu estou lá a meter o meu dinheiro. Quando eu não tiver mais capacidade de trabalhar, aquele dinheiro que vai me ajudar e a minha contribuição para satisfazer agora a minha necessidade no período que eu serei reformado. É assim que exato. Que a polícia chama Caixa Social. Caixa Social. Então, mais ou menos, eu gostava de entender esse negócio. Então, eu fui lá. Eu tinha que perceber o que é um pouquinho o ABC de direito. Entender de número, para que me fez tornar o homem como sou. Que tu, quando estás a me dizer de alguns elementos que têm a ver com o direito, eu olho, não sou especialista sobre isso, mas também não sou leigo na matéria, porque o curso que fui fazer, aprendi o ABC, como que isso funciona. Mas agora a minha pergunta é a seguinte: alguém que fez uma formação ligada à energia, sim,
vai aprender sobre direito de tributação, vamos assim dizer. Certo. Conseguiu perceber o que na verdade as empresas ligadas à energia, como produzem, em termos de arrecadação, o que na verdade eles conseguem. E se a forma como conseguem é a forma mais adequada para ser. Por que eu faço essa pergunta? No sonho reclama-se muito sobre A questão aquilo da energia. Sim. Ou seja, Ok. paga-se mais a energia aqui Sim. no sonho em relação, comparando com quem está em Vou já explicar. Como é que a gente chega a essa base? Vou já ajudar, porque aliás até a minha tese, ou a minha dissertação de mestrado foi mesmo o princípio da igualdade, da isonomia tributária, mas a própria realidade são taxas de Angola, a taxa de eletricidade em Angola, taxa de eletricidade em Angola e o princípio da isonomia ou da igualdade tributária. Certo. Estudo de caso, município do Sol. Certo. Okay. O princípio da igualdade diz assim: nós todos somos iguais perante a lei. Certo. Okay. Eu vou consumir, vou pagar daquilo que eu Consumo. Não posso pagar mais, também não posso pagar menos. Esse aqui, em rigor, Tem que ser é assim. Exato. Mas o que acontece? 99,9% do contrato que é feito no SOI são chamados contrato de adesão, ou de uma forma estimativa. Significa, não existe um valor, digamos, não existe um valor fixo. Ele é calculado em função dos meses. Nós temos o mês de 27, de 28, a vez 29, que é fevereiro. Certo. Temos mês de 30 e temos mês de 31. Certo. Ok. E o que acontece? O sistema da ENDE calcula da seguinte maneira. Vai depender do dia que você celebrou o contrato. Um exemplo, se tu celebrou o contrato no dia 15 desse mês, até dia 15 do próximo mês, vai fazer quantos dias? 30 dias. 30 dias. Então, o que ele vai fazer? No dia 15 desse mês, o valor acumulado desse aqui até dia 30 desse mês são 15. E vou ir buscar mais ou menos dia 27 do próximo mês. Eu vou ter mais ou menos 30 e tal dias, quase 40, que ele somou. E daí, o valor cria aquela discrepância. Um valor grande, aqui pequeno, outro mês sobe, outro não, porque isso vai variar em função do mês. Mas o problema não reside aqui. O problema do sonho tem a ver dos modos como os técnicos da ENDE vão fazer o levantamento para celebrar o contrato. O que é o levantamento? O famoso vistoria. Certo. Quando ele chega, nós aqui no Soia temos aquela mania. Tem um quintal que tem comboios, o famoso comboio, né? Mais de 4, 3 portas. Certo. Esses elementos têm o único contrato do dono de casa. O homem da ENDE, quando chegar lá, vai começar a considerar um quarto, essa casa, vai fazer a contabilidade de toda a gente. Também temos aquela mania de meter lâmpadas fora. Não, mas essa Essa é outra. Vou chegar lá, Certo. vou já responder isso. Lâmpadas fora. Se tu observar, a maioria dos quintais tem muitas lâmpadas. Certo. E a maioria das lâmpadas que as pessoas usam são lâmpadas incandescentes. Incandescentes são 100 watts. O homem tem que dentro, quando chegar, quando tu olha o número de lâmpadas, vai contar. Vai fazer o somatório que existe da potência na tua casa. Você até pode dizer que eu até não liguei aquela lâmpada, mas está instalado ou não está? Está. Vai fazer o levantamento de todo eletrodoméstico que está na tua casa, os que consomem energia. E ele calcula, vai ter uma potência que é chamada ativa. Essa potência ativa é transformada em potência parente, que é chamada o KVA, agora veia já. Vai dizer que o fulano tem essa KVA X, mais o 14%. Que é do imposto. IVA, Do IVA, imposto, certo. que você tem que pagar, aquilo é de lei, tem que pagar. E depois disso vem uma taxa que está lá dentro, indexado, que é chamado uma taxa de operação, que ele chama uma taxa de ligação, mas aquilo fica de uma forma fetícia, taxa do consumo, que fica lá dentro da fatura. E o valor daí vem daquela maneira.
Agora, como que nós podemos resolver isso, esse problema no sonho? Primeiro, o mais justo seria contador de energia para todo mundo. Isso acabava com todo problema do município. Eu estou a consumir daquilo que eu paguei. O contador de energia vai dizer que durante o mês X você consumiu X, deve me pagar. E a mesma coisa o saldo do nosso telefone. Certo. Eu vou consumindo o saldo, aliás, o meu saldo vai gastando em função do consumo. É o normal. É o normal. Seria Agora, na ausência do contador. Mas não será aqui também uma forma abusiva desses contratos? Eu não considero assim. Eu considero da seguinte maneira. Quando nós estamos a chamar o indivíduo da ENDE para fazer um levantamento da nossa casa, devemos estar um pouquinho mais atentos no momento de chamar para fazer a vistoria. Porque o cidadão não pode pagar em função do tamanho da casa. Porque alguns nós costumamos ouvir algumas falas. Só diz que aqui tem muita casa de 3 quartos, Sim. uma casa grande. Há quem diga... Uma coisa é a casa grande e outra coisa é o consumo, da energia que está sendo feito nessa casa. Então nós temos que ficar um pouquinho atento nisso. Tem uma norma em função da eletrotecnia, que são normas internacionais, que é atribuída em função da topologia de cada casa. Quando a casa é de tipo T1, T2, T3, T4, T5, tem potências, padrões que são já dados. Se o técnico usar esse tipo de princípio, perante para celebrar o contrato, comete um erro, uma injustiça para o consumidor. Porque também roubar o consumidor em termos da matéria. Mas é aqui onde está a grande... Porque é muita reclamação, certo, quanto a esse tema, porque as pessoas... É normal que as pessoas comparem em outras realidades, né? Pessoas que em Luanda, uma casa de 2, 3 quartos, tem um consumo, se calhar, maior do que uma pessoa que está aqui, porque tem, se calhar, um ar-condicionado, tem todos os eletrodomésticos, mas o contrato mensal não passa os 5.000 kwanzas. Eu vivo essa situação. certo. Eu vivo essa situação. Dizem que é monofásico, ok. Mas eu tenho a casa da minha mãe, que tem menos bens, ok, que eu, mas paga 11.000 kwanzas por mês. Ok. Respondendo essa pergunta que eu acabei de dizer, essas preocupações são recorrentes. E são legítimas. Sim, são legítimas e é uma realidade do nosso município. Mas também tem outro elemento, sempre que estou a tocar numa tecla. Ainda já fez, esse ano, se a memória não me engano, já se realizou 2 vezes. O ano passado foi 3. O chamado revistoria. Uma coisa em massa. Ok. Fizeram um comunicado na rádio e até foram à administração, nós cedemos à administração. Bom, desculpa que agora estou a colocá-lo as perguntas não na vertente do administrador, mas é do... Sim. Pediram ao auditor da administração, pedindo à população no modo geral, no sentido que está lesado sobre essa matéria. Estamos disponíveis para rever a questão do contrato. Apareceram só 3 pessoas. Ok. Então, nós já vemos também, quando estamos a discutir nosso direito, temos saber mesmo dirigir a quem de direito. Quando você discute direito na rua, não é a solução. Se tu fores um aluno, a prova desapareceu, fez a prova de número, para que me fez tornar o homem como sou. Que tu, quando estás a me dizer de alguns elementos que têm a ver com o direito, eu olho, não sou especialista sobre isso, mas também não sou leigo na matéria, porque o curso que fui fazer, aprendi o ABC, como que isso funciona. Mas agora a minha pergunta é a seguinte: alguém que fez uma formação ligada à energia, Sim. vai aprender sobre direito de tributação, vamos assim dizer. Certo. Conseguiu perceber o que na verdade as empresas ligadas à energia, como produzem, em termos de arrecadação, o que na verdade eles conseguem, e se a forma como conseguem é a forma mais adequada para ser.
Por que eu faço essa pergunta? No sonho reclama-se muito sobre A questão aquilo da energia. Sim. Ou seja, Ok. paga-se mais a energia aqui Sim. no sonho em relação, comparando com quem está no vou já explicar. Como é que a gente chega a essa base? Vou já ajudar, porque aliás até a minha tese, ou a minha dissertação de mestrado foi mesmo o princípio da igualdade, da isonomia tributária, mas a própria realidade são taxas de Angola, a taxa de eletricidade em Angola, taxa de eletricidade em Angola e o princípio da isonomia ou da igualdade tributária. Certo. Estudo de caso, município do Sol. Certo. Okay. O princípio da igualdade diz assim: nós todos somos iguais perante a lei. Certo. Okay. Eu vou consumir, vou pagar daquilo que eu Consumo. Não posso pagar mais, também não posso pagar menos. Esse aqui, em rigor, tem que ser assim. Exato. Mas o que acontece? 99,9% do contrato que é feito no SOI são chamados contrato de adesão, ou de uma forma estimativa. Significa, não existe um valor, digamos, não existe um valor fixo. Ele é calculado em função dos meses. Nós temos o mês de 27, de 28, a vez 29, que é fevereiro. Certo. Temos mês de 30 e temos mês de 31. Certo. Ok. E o que acontece? O sistema da ENDE calcula da seguinte maneira. Vai depender do dia que você celebrou o contrato. Um exemplo, se tu celebrou o contrato no dia 15 desse mês, até dia 15 do próximo mês, vai fazer quantos dias? 30 dias. 30 dias. Então, o que ele vai fazer? No dia 15 desse mês, o valor acumulado desse aqui até dia 30 desse mês são 15. E vou ir buscar mais ou menos dia 27 do próximo mês. Eu vou ter mais ou menos 30 e tal dias, quase 40, que ele somou. E daí, o valor cria aquela discrepância. Um valor grande, aqui pequeno, outro mês sobe, outro não, porque isso vai variar em função do mês. Mas o problema não reside aqui. O problema do sonho tem a ver dos modos como os técnicos da ENDE vão fazer o levantamento para celebrar o contrato. O que é o levantamento? O famoso vistoria. Certo. Quando ele chega, nós aqui no Soia temos aquela mania. Tem um quintal que tem comboios, o famoso comboio, né? Mais de 4, 3 portas. Certo. Esses elementos têm o único contrato do dono de casa. O homem da ENDE, quando chegar lá, vai começar a considerar um quarto, essa casa, vai fazer a contabilidade de toda a gente. Também temos aquela mania de meter lâmpadas fora. Não, mas essa minuto. Essa é outra. Vou chegar lá, Certo. vou já responder isso. Lâmpadas fora. Se tu observar, a maioria dos quintais tem muitas lâmpadas. Certo. E a maioria das lâmpadas que as pessoas usam são lâmpadas incandescentes. Incandescentes são 100 watts. O homem tem que dar, quando chegar, quando tu olha o número de lâmpadas, vai contar. Vai fazer o somatório que existe da potência na tua casa. Você até pode dizer que eu até não liguei aquela lâmpada, mas está instalado ou não está? Está. Vai fazer o levantamento de todo eletrodoméstico que está na tua casa, os que consomem energia. E ele calcula, vai ter uma potência que é chamada ativa. Essa potência ativa é transformada em potência parente, que é chamado o KVA, agora veio já. Vai dizer que o fulano tem essa KVA X, mais o 14%. Que é do imposto. Do IVA, certo. Que você tem que pagar, aquilo é de lei, tem que pagar. E depois disso vem uma taxa que está lá dentro, indexado, que é chamado uma taxa de operação, que ele chama uma taxa de ligação, mas aquilo fica de uma forma fetícia, taxa do consumo, que fica lá dentro da fatura. E o valor daí vem, daquela maneira. Agora, como que nós podemos resolver esse problema no sonho? Primeiro, o mais justo seria contador de energia para todo mundo. Isso acabava com todo problema do município. Eu estou a consumir daquilo que eu paguei.
o contador de energia vai dizer que durante o mês X você consumiu X, deve me pagar. E a mesma coisa o saldo no nosso telefone. Certo. E eu vou consumindo o saldo, aliás, o meu saldo vai gastando em função do consumo. É o normal. E eu normal. Seria Agora, na ausência do contador. Mas não será que também uma forma abusiva desses contratos? Eu não considero assim. Eu considero da seguinte maneira. Quando nós estamos a chamar um indivíduo da ENDE para fazer um levantamento da nossa casa, devemos estar um pouquinho mais atentos no momento de chamar para fazer a vistoria. Porque o cidadão não pode pagar em função do tamanho da casa. Porque alguns nós costumamos ouvir algumas falas. Só diz que aqui tem muita casa de 3 quartos, Sim. uma casa grande. Há quem diga uma coisa é a casa grande e outra coisa é o consumo, da energia que está sendo feito nessa casa. Então nós temos que ficar um pouquinho atento nisso. Tem uma norma em função da eletrotecnia, que são normas internacionais, que é atribuída em função da topologia de cada casa. Quando a casa é de tipo T1, T2, T3, T4, T5, tem potências, padrões que são já dados. Se o técnico usar esse tipo de princípio, perante para celebrar o contrato, comete um erro, uma injustiça para o consumidor. Porque também roubar o consumidor em termos da matéria. Mas é aqui onde está a grande... Porque é muita reclamação, certo, quanto a esse tema, porque as pessoas... É normal que as pessoas comparem em outras realidades, né? Pessoas que em Luanda, uma casa de 2, 3 quartos, tem um consumo, se calhar, maior do que uma pessoa que está aqui, porque tem, se calhar, um ar-condicionado, tem todos os eletrodomésticos, mas o contrato mensal não passa os 5.000 kwanzas. Eu vivo essa situação. certo. Dizem que é monofásico, ok. Mas eu tenho a casa da minha mãe, que tem menos bens, ok, que eu, mas paga 11.000 kwanzas por mês. Ok. Respondendo essa pergunta que eu acabei de dizer, essas preocupações são recorrentes. E são legítimas. Sim, são legítimas e é uma realidade do nosso município. Mas também tem outro elemento, sempre que estou a tocar numa tecla. Ainda já fez, esse ano, se a memória não me engano, já se realizou 2 vezes. O ano passado foi 3. O chamado revistoria. Revistoria. Em massa. Ok. Fizeram um comunicado na rádio e até foram à administração, nós cedemos a administração. Bom, desculpa que agora estou a colocá-lo as perguntas não na vertente do administrador, mas é de um. Sim. Pediram ao auditor da administração, pedindo à população no modo geral, no sentido quem está lesado sobre essa matéria. Estamos disponíveis para rever. A questão do contrato. Apareceram só 3 pessoas. Ok. Então, nós já vemos também, quando estamos a discutir nosso direito, devemos saber mesmo dirigir a quem de direito. Quando você discute direito na rua, não é a solução. Se tu fores um aluno, a prova desapareceu, fez a prova, o nome está na lista de presença, a prova não tem nota. Esse aluno não vai reclamar diretamente no presidente da universidade, vai dizer que não tem nota. Tem que ligar ao professor da disciplina para dizer que eu estou a passar nessa situação. Se não resolver, vai buscar as instâncias superiores do professor. Mas nós gostamos de reclamar na rua. Mas quando lhe dão essa oportunidade... Não será que também as nossas empresas públicas não têm aqui aquela política de absorver, né, as reclamações dos clientes? Porque às vezes passa-se a ideia de que ou aceitas. No lado onde trabalha homem sempre existe alguns erros. Certo. E isso é um facto, é uma realidade no país, no modo geral. Não só no setor da energia, mas em toda a esfera do atendimento público. Certo. Vamos encontrar pessoas que vão te atender com urbanidade e alguns de uma forma menos cordial. Exato. É normal que isso aconteça. Mas quando se bate, a pessoa hoje reclamou, amanhã reclamar.
e torna um pouquinho chato. E quando chegar nesse momento aqui, o que vai acontecer? O indivíduo, querer como não, tem que dar solução do seu problema. Ainda é uma empresa pública, mas está no domínio de um território. Certo. E esse território tem um governo. Que é a administração Sim, municipal. né? Estamos a falar agora do SOI, temos que a administração municipal do SOI. Certo. Se tu recorreu, não há solução, pode ir a quem detém um poder político, no sentido de chamar um dos filhos que compõe a administração, que ainda, embora que é filho desconcentrado, porque Sim. não fica lá, está distante. Mas quando o pai chamar, ele vem, ele resolve o problema disso e o problema fica resolvido. Mas pelos factos já ocorridos, daquilo que tem como noção, das reclamações à vida, pode aqui dizer se há, da parte da administração, que faz parte da administração, possibilidade de ainda rever essa situação, porque as reclamações são várias, são tantas. Sim, isso que o Lúcio acabou de dizer, isso que eu acabei de dizer, nós com a ENDE já fizemos trabalho variadíssimas vezes, pedir a munícipes que estão aflitos sobre esse assunto, que venha para a ENDE faça a revistoria desse jogo. Okay. Mas poucos que aparecem quando essa situação atinge ou chega ao nível da administração local do Estado. Os que aparecem, muitos, eu conheço uma senhora que o problema dela foi resolvido, tinha razão, a reclamação já era legítima e o valor dela baixou significativamente, mas menos 15 mil quase. Mas em contrapartida, esta pessoa já pagou. Sim, agora tem outro lado, o princípio de retroatividade. Certo. Como é que pode aplicar desse caso dessa senhora? É deixar ela ficar um tempo sem pagar. Não, isso como agora é que não é assim que funciona. Nós temos onde recorrer, a questão onde tem a legitimidade que nós consideramos dos consumidores. Mas não acha que é muita volta para uma situação já identificada? Tem que recorrer nunca vão fazer o reembolso desse valor ou dizer que você a partir do dia X já não paga. Isso o sistema não permite. Esse que deve recorrer nos órgãos afins, na qual onde que ela tem o direito, e ganhando a causa é resolvido da empresa para essa pessoa. Tá bem. Eu penso que esse tema da energia, temos muita coisa para dizer. Certo. E poderíamos aqui ficar o dia todo para. Mas só para terminar com esse tema, eu sei que até o ano passado falava-se em 50% em termos de distribuição de energia a nível do SOI, né? Na distribuição de energia. Sim. Ou estávamos acima de 50% ou 50%? Nós estamos abaixo de 50%. Estamos abaixo de 50%. Significa dizer continuamos a ter os mesmos problemas de há alguns anos, mesmo produzindo energia. Sim, é o seguinte, o país é dividido em setores, não é? Qual é o trabalho, vamos supor, né, da administração? Certo. Qual é o trabalho dos ministérios? São duas coisas separadas. Certo. A missão do setor de energia tem a ver mesmo com o Ministério de Energia e Águas. Não é da competência nenhuma administração. Ainda bem que tenta fazer essa explicação. Automaticamente. Certo. Se alguém me perguntar qual é o trabalho da administração sobre a matéria de energia, iluminação pública. Okay. E está resolvido. Essa é a resposta, já não tem mais outra explicação técnica para se dar. Mas se tivermos que colocar essa pergunta, sim, como é que estamos em termos de iluminação pública a nível do município? Nesse momento, sem medo de errar, o SOI compõe mais ou menos quase 50% da população vivente de toda a estrutura da província do Zaire. Ok. É o município mais populoso do Zaire. Eu sou, certo. Tem mais bairros do Zaire. Nós temos bairros que não fazia no mapa, que não fazia parte em termos das infraestruturas, mas agora consta. Em termos do casco urbano me refiro lá na cidade. Sem medo de errar, não existe nenhum município em Angola toda no casco urbano mais iluminado do que SOI. Ok.
Isso é um facto concreto. Casco urbano. O casco urbano, nesse momento, convido o caro jornalista. Bom, eu ainda não sou jornalista. Tá bom, então o caro apresentador, posso lhe convidar a partir do Nempanzo, rua paralela do aeroporto, é rua que vai lá observar. Okay. Isso está visível. Isso é facto concreto. Certo. A periferia. Assim, a estrada principal, do aeroporto até o Quitona, existem alguns pontos apagados. Por uma razão. A estrada já está em obra. Okay. Por via da Motengil. Se eu gastar mais dinheiro de resolver o problema da iluminação pública, a estrada vai ser alastrada, toda aquela iluminação vai sair. Bom. Porque a estrada vai ter 2 sentidos. Um separador do meio, a faixa de ida, e outro de regresso. Okay. O separador do meio vai ter o mesmo modelo do Nempanzo, que vai ter a própria iluminação pública, okay, que vai sair do aeroporto até o Aquitona. Okay. Então, é muito normal que as pessoas questionem, mas essa zona aqui está escura, essa aqui, porque não. Aquele, nesse momento, não pode mais fazer um trabalho de grande envergadura, porque a estrada já está em obra. Estamos a falar ao longo da via. Sim, e se falarmos da periferia? Vou já chegar lá. Ao longo dessa via principal. Se observares também, no Quicalaquiaco, até começamos naquela zona da ponte. Okay. Ponte Quimpoanza. Certo. Não ainda acabamos a ponte, mas acredito que esse mês não vai acabar, vamos terminar o trabalho da ponte. Depois tem a trajetória da ponte, essa via de trás da Motengil, até na subestação da Ende, na Baixeira do Quindambi, até sair mais de novo no Quindambi. E tem a rua principal do Quinuí, que entra a parte que começa na bomba, famoso Total, até a saída da Estrada Nova. Temos 2 problemas simples para explicar sobre aquela via de trás. Não existe um transformador para buscar energia ligada. E isso não é da competência da administração? Um minuto. A iluminação pública da administração é feita onde existe a rede da ENDE. Certo. Todo o sistema de apagar, de ligar e desligar automático é montado dentro do PT. Okay. E os transformadores estão no domínio da gestão da ENDE. É patrimônio do Estado, mas está no domínio da gestão da ENDE. Lá não tem. Então é a razão que nós ainda não conseguimos. Cá no Quinuíca, até os 2, 3 primeiros postes da entrada tem. E nós vamos dar seguimento. Se observar essa rua principal do Quinuíca, até o famoso condomínio da GT, tem poste de betão, aqueles normais da baixa tensão. Certo. Então esta da rua aí vai ser eletrificada com a iluminação pública. Essa aqui. Estamos a terminar o casco urbano e depois nós vamos lá. Mas também uma coisa que as pessoas devem perceber de uma coisa. A iluminação pública não é investimento fácil. Só para ter uma ideia, uma luminária do tipo LED de 200 watts, em função que está o câmbio, não está abaixo de 98 mil kwanzas. Esse preço que estou a dizer é tirar o valor no bolso para ir comprar na hora. Não é como o Estado, tudo que ele faz. Uma ordem de saque. De ordem de saque, que pode levar 3 meses. 4 meses, 3 meses. E quando assusta isso, que você programou para isso, vai já subiu novamente. Certo. Então, para eletrificar uma rua, por exemplo, a rua do Quinuíca está a precisar de 50 postes. Não, 50 luminárias. Ele já tinha resposta. Ok. Exato. De uma forma, um cálculo simples, 98 mil kwanzas vezes 50, só para nós termos a noção. Só uma rua, mas as pessoas quando olham não sabem qual é o investimento. Bom, se calhar a nossa comunicação também precisa ser, porque a administração também o cálculo feito para a administração, para nós resolvermos as zonas recôndicas do município, essas zonas como Quinuíca, Nona tem até no ponto final. Okay. A rua que foi asfaltada, tudo. Tem iluminação pública. Okay. O bairro Mbuco também tem. Aquele projeto que tinha sido feito das Gembas de 2008, 2009,
foi contemplado. Nos bairros, como estamos a falar do Orla 2, Cami, a rua principal do Quimpondo tem, a rua principal do Pinda tem, mais falta a igreja por meter. Esse Orla 2, bairro fino, esses todos os bairros que eu acabei de dizer, o Zulu, esse todo o bairro que eu acabei de dizer. O levantamento feito, nós estamos a precisar de 4 mil luminárias e estamos a precisar mais ou menos de 35 mil metros de cabo e algumas zonas do cálculo feitos com 1.000 postes de energia para a iluminação pública. Aquelas zonas que não têm postes, nós podíamos meter o município, se buscasse todas as zonas que compõem o município, todos os bairros. Nós estamos a falar do município sede. Estamos a falar de sede. Nós podíamos chegar mais ou menos a 80% da iluminação pública a nível do município. É um trabalho. Exato, não é o trabalho. E a administração nunca parou. Desde 2021 que começou esse trajeto, a administração nunca parou. Sempre faz o teu melhor para ver que a cidade mantém a imagem da cidade, principalmente no período noturno, porque a iluminação pública ele dá uma imagem noturna do outro mundo. Certo, certo. Adelino, vai ser muito difícil não falarmos da sua pessoa e deixar de associá-lo à administração. Não é essa a nossa grande nosso objetivo, mas acaba sendo, né, necessário, porque há alguns aspectos técnicos que são apenas do vosso domínio. Estamos numa época chuvosa. O senhor é administrador municipal adjunto para a área técnica, se é assim que se diz. Se estiver errado, peço que me corrija. O que tem sido para si, como gestor, a maior dor de cabeça quando chega essa fase? A minha função da administração que estou a exercer nesse momento é administrador municipal adjunto para a área técnica, infraestrutura e serviços comunitários do SOI. Grande responsabilidade. Exato. Bom, para esse período... O que é que lhe tira sono quando chega o tempo chuvoso? Pronto. Não só a mim, mas para a administração toda, né? Começar da figura do meu chefe para todos os elementos que compõem a administração. Primeiro é a localização geográfica do município do Soia. No passado, esses famosos que nós chamávamos nos mangás, não é? Antigamente nós tínhamos aquele termo que usávamos, os famosos macanga. Nossos memas. A população entendeu construir nessas zonas. Ao construir essas zonas eram zonas de escoamento das águas fluviais. Mesmo quando toda vez que o nível do mar sobe, essa é a zona de espécie de escape, que permitia que a água para expandir e não ficar num sítio acumulado. E nós agora entendemos construir nessas zonas. Se tu conheces o bairro chamado Bagdá, só onde nós estamos no Quinuica, a sua volta, a orla toda, 90% entulhar. Puseram o solo emprestado. Essas zonas eram o sítio que permitia, tão logo que as águas seguiam um curso normal desse. Certo. O que nós fizemos? Todas essas zonas foi tapada. Mas, e quando é entulhado, mete-se o solo emprestado nessa zona, a tendência de aumentar o nível mais elevado é a relação das zonas planas. Um exemplo mais fácil para entender essa minha explicação técnica. Posto em frente da ENSA, eu tenho um terminal fluvial de passageiros. Certo. Nunca vai ver que o terminal vai inundar. Esquece dessa possibilidade. Mas ali fica com muita água. Já chega lá. Quando se fez o projeto do terminal, fez-se a dragagem daquela zona. E entulhou aquela zona, levantou-se o nível da cota daquela zona. O nível da estrada ficou embaixo. Meteu-se manilha de passagem de água, que saía da estrada, do Banco Econômico até ao rio. O nível de manilhas, o rio está mais em cima.
Se o nível de água estiver alto, ele aumenta o volume no rio. A água sai do rio, entra na manilha e refaz o retorno, retorno. inunda a própria estrada. Isso aqui é um fenômeno que acontece todos os dias no Soio, lá na Baixa da cidade. Como corrigir isso? Um minuto. Sendo assim, quando o nível de água baixa, toda a água também segue o seu percurso normal. O que eu quero dizer que significa aquela zona, antes de ser construído o projeto, ele tinha um pendor caudal muito baixo, Certo. tinha o mesmo nível de água e aquele fenômeno Quase que não acontecia. Yeah. Certo. Agora aumentou porque naquela zona foi entulhado, o nível caudal aumentou. Aliás, a espessura da cota subiu bastante. Como corrigir isso? Isso só tem, em termos da variante, explicação. Do jeito que está, ele já não está mal. Porque quando ele chove, o nível da água enche, toda a água vem. Depois de alguns minutos, toda a água vai. Que é normal, até bonito isso. Para corrigir de uma forma direita e dizer assim, eu tenho que partir tudo, começar da aviação trânsito, até a própria administração tem que partir, para eu levantar o nível da cota da estrada, igualar do terminal, e daí as águas vão normalmente e o mar não vai ter retorno. E isso aqui não vai acontecer. É verdade. E a mesma coisa que está na Praia dos Pobres. O nível de água está mais alta em relação da própria Praia dos Pobres. E a Praia dos Pobres não precisa chover. A Praia dos Pobres apenas, a própria Praia dos Pobres apenas, toda vez que o nível da água aumenta, toda a água sai da praia e inunda as casas. Porque todas as casas estão no nível baixo em relação à cota da cota da água. Como corrigir? Corrigir é partir casas e ninguém vai aceitar. Então o fenômeno vai manter. Agora, existe solução científica? Existe. Existe uma solução técnica? Existe. Mas é um investimento de longo prazo. Então, qual é essa é a solução técnica para resolver isso? Isso já não é do domínio, não é da capacidade da administração, muito bem do governo provincial. Yeah. Porque a solução seria construir sistema de tratamento de águas residuais, montar o ETAR e usar o sistema de bombas. Quer dizer o quê? Construir um reservatório grande, baixo, a água toda da chuva vai no reservatório e as bombas passarão a tirar a água em forma de um pipeline e o pipeline manda para o rio. Mas não estaríamos aí também a criar outra situação de poluição das águas do rio, né? Sim, não, aquilo ele por isso que é chamado sistema de tratamento das águas tratava-se depois é que mandava. Okay, não podia ser com aquela toda sujidade, ele podia separar o lixo à parte, a areia à parte, toda aquela sujidade e purificava a água, mandava de volta ao rio. Então, isso é que te tira sono quando chega o tempo chuvoso. Agora vou chegar lá. Outro elemento é a questão da maneira como nós no Soio tratamos dos resíduos. Quando estou me falando do resíduo, estou me referindo à questão do lixo. E muitos de nós, pela minha idade, ainda tenho memória disso. No passado, as nossas mães tinham uma cultura, era proibido mandar uma criança deitar o lixo. Quem fazia isso era mesmo os pais, os mais velhos, mais adultos. E o lixo, tínhamos sempre uns sacos que nós amarrávamos e íamos deitar. Mas hoje o que acontece, até uma criança de 3 anos é mandado para deitar o lixo. E quando chega lá, nas zonas que tem contentores, ele não consegue, não tem altura. Okay. O que ele faz? Joga no chão o lixo. Então, o acúmulo de lixo, porque o Soio, eu considero na parte da região norte, tirando Luanda, é uma das localidades que se produz muito lixo, mas muito lixo. E o lixo não é separado. Atenção, se só tiver cultura de separar lixo, questão do plástico, nós temos empresas aqui que estão à procura de plástico, mas eles não estão a dar muita importância a esse tipo de lixo misturado com outros elementos, porque nós não temos essa cultura de separar mesmo o lixo doméstico
e outro lixo que é chamado metal e não metal. Sim. Se nós tivermos a capacidade de separar, é até uma fonte de arrecadação de Fonte de receitas. renda, certo. Mas nós não fizemos, nós misturamos água, lixo da cozinha, lata de cerveja, de gasoso. Mas não é momento da administração, dentro das suas capacidades, tentar criar ecopontos para permitir que as pessoas logo chegam lá. Não, aqui é para colocar a garrafa, aqui é para colocar o papel. Como dizem os ingleses, good point, né? Como dizem os ingleses, good point. Uma administração local do Estado, daquilo que ele representa, do seu orçamento e daquilo que ele representa, não existe nenhuma parte do mundo, nem todos os países onde nós vamos, se é possível isso, trabalhar sozinho. E por isso que aparecem ONGs privados, porque os privados até que fazem a riqueza do país. Certo. Ok. Eu vou ajudar o senhor apresentador a formular a pergunta da seguinte maneira. Faça a situação que nós estamos a viver, que é do domínio público do país todo, das administrações locais do Estado. O que os empresários, os que fazem o mundo de negócio, podem fazer em termos de criação de ecoponto, também preservação do meio ambiente e trabalhar em sintonia com a administração local do Estado. Essas empresas também conseguem ganhar o seu rendimento, mas em contrapartida resolve o problema da saúde pública. Mas a administração tem noção disso. Sim. Já sugeriu às empresas, eu sei que temos empresas que recolhem lixo a nível do município. Uma coisa é recolher lixo. Sim, mas não podemos sugerir que criem, dentro do seu portfólio, criem uma parte para ecopontos. Vou já chegar lá. Nós já tivemos até um exemplo vivo, uma empresa de nome Green West. Ele tem uma moagem, mas ele faz moer plástico e lata. Okay. E ele faz a reciclagem desses materiais. E tentaram criar espécie de ecopontos nessa zona do Congonhas. Lá eles estavam a andar armazém, porque os armazéns é uma das fontes da produção grandes produtores de lixo. Certo. Começaram a colocar lá ecopontos para meter lá o lixo. Mas desistiram um pouco do projeto, porque está escrito, aqui é metal, aqui é o resíduo, o papel, o plástico, mas nós temos mesmo aquele nosso mau hábito, nosso mau costume e fazer mistura. E quando é aquela mistura, chama-se contaminação dos resíduos, para eles é perca de tempo, é perda de dinheiro. No mês passado, se a memória não me engano, acho que mês passado, sim, foi mês antepassado, a Mola Niger, quando Ecoenergia, o Saipem, o que mais? AES, que faz o tratamento de lamas que vem do offshore, criou-se uma campanha de praias verdes. Fez a recolha dos plásticos atrás do palácio, no Senhor Antônio. Sim, eu assisti. E também fez a Praia dos Pobres. E o objetivo que todo mundo chegou à conclusão é o seguinte, que as empresas sediadas no município de Soio, juntamente com a administração, devem refletir e trabalhar em comunhão, no sentido de se criar ecopontos de verdade, mas meter lá a pessoa no ecoponto. Ok. Para que essa pessoa indicar, olha, está via esse lixo aqui, mete aqui. Okay. Porque se meter aí e não meter pessoas lá, não estamos a fazer absolutamente nada. E essas pessoas que vão ficar nesses ecopontos terão um direito de uma recompensa. Não é salário, subsídio, né? Mas um incentivo. Um incentivo que a pessoa vai ficar lá todo dia, sentado na cadeira, para controlar. E também a própria administração, pelos poderes que são lhe conferidas, no sentido de nós vermos como podemos permitir que o lixo já não seja deitado qualquer tipo de hora. Okay.
Então, Mas definir para aqui definir horários, as zonas, ok, e horários, definir as zonas para ecopontes e horário e para o horários para depósito ok. do lixo Boa desses ideia, ecopontes. boa ideia. Mais ou menos. Nesse momento, o projeto está no papel, estamos a trabalhar aqui, cada um com a sua responsabilidade. Responsabilidade. Qual será a responsabilidade da administração? Obviamente, na primeira É fase, cedência de espaço. a cedência do espaço e outros elementos. Certo. Não, mas Por exemplo, eu consigo montar uma moagem do gênero se eu tivesse mecanismo, tivermos capacidade de meio de termos um motor de indução trifásica com uma potência não menos do que de 150 kVA para, digamos, derreter ou moer uma lata, ele consegue. Okay. E construir, porque a estrutura daquilo é igual de uma moagem, de moer fuba, não tem diferença. De meter e depois vai moendo aquilo. E daí pega seus sacos, fica por baixo, fica tipo fuba, vai se aglomerando aquilo. E aquilo aí vai nas empresas que fazem reciclagem, as empresas de reciclagem, no sentido de ter o produto de novo, de volta ao mercado. Adelino, como é que o Adelino chega até a administração? Sei que tu passa pelas empresas, ou passas pela petrolífera. A minha trajetória é muito longa, é melhor eu explicar. Tu começas aonde? Começa no mundo dos petróleos? Não, vou explicar. Primeiro, o meu emprego da minha vida, professor de matemática, certo, no Colégio Zalancenga, 2007. Certo. Trabalhei lá um ano. Em 2008, entrei na Liburto, no departamento de PI, que é chamado Production Enhancement, significa que tem a ver com a questão de fazer a fraturação, completação, limpeza nos poços de petróleo. Ok. E tive algumas formações fora de Angola, que tem a ver com a indústria petrolífera nos Estados Unidos, mas no nosso trabalho não era só para trabalhar na base. Eu trabalhava num navio chamado Steam Star, e Angola, e esse navio até agora faz o trabalho. Angola, Congo, Brazzaville, Namíbia, Camarões, Gabão. Ele pertence à África, West África. Okay. Então, eu trabalhava lá. Isso de 2008 até dezembro de 2015. Ok, muito tempo. Muito tempo. Saí da Liburto, pronto. Já não querias trabalhar nos petróleos? Não. Houve baixa produção? Em 2013, terminei a minha licenciatura, eu vi passear no sonho, em dezembro de 2013. Em 2014, em fevereiro, se a memória não me engano, passei na escola do primeiro ciclo, que é chamado Colégio Manuel Deme. Encontrei lá, naquela altura, o engenheiro Joanes André, como governador da província do Zaire, a falar do projeto, o futuro projeto do ciclo combinado do sonho. Okay. A dizer que, olha, meu senhor, nós vamos ter grande central e que vai ser isso. O homem falou, eu pedi, gostava de intervir, pedi para que eu intervisse, porque tratava-se de uma área que eu você dominava. Okay. Então, graças a Deus me deram o microfone, comecei a explicar o que é esse ciclo combinado. O engenheiro João André me perguntou, senhor engenheiro Adelino Caio, tem certificado de diploma? Disse sim, tem certificado de diploma. Vai buscar. Eu disse que olha, o físico está em Luanda, mas eu tenho o digital, manda para mim no WhatsApp. Mandei. Depois de ter passado 2 semanas, voltamos a falar, fui no offshore. Quando eu regressei, ele ligou no ministro dos petróleos, o engenheiro Boris. Disse que olha, tem aqui um engenheiro inteligente, esse camarada tem que estar no projeto. E quando começou o projeto da construção do ciclo combinado, a limpeza do espaço e a construção das linhas de transporte de soja Luanda, veio aqui um engenheiro chamado Agostinho, que era responsável disso. O engenheiro falou com o ministro e me meteram lá apenas para ser o representante da província do Zaire no projeto da construção das linhas de transporte e o ciclo combinado do soja. Quando terminou o projeto, eu tinha as duas possibilidades.
tinha que definir qual é a empresa pública que eu tinha que trabalhar. Ou a Prodel, que é a produção de energia, ou RNT, que é a Rede Nacional de Transporte. Ok. Como o contrato da RNT estava, aliás, da Prodel estava a demorar, então entrei na Rede Nacional de Transporte de Energia. Mas, em 2014, no segundo semestre, também fui convidado para ser um professor colaborador no curso de Engenharia Informática, naquela altura chamado Escola Superior Politécnica, aliás, Escola Superior do Zaire, no núcleo do SOI, que pertencia à Universidade 11 de Novembro, para dar aula de sistemas digitais. Dei aula no segundo semestre de 2014. Em 2015, tornei já o famoso da universidade. Okay. Então, e daí eu tinha que me definir. Como havia já aquele rumor de baixa de produção na Liburt, preferi escrever. Ok. Mas mesmo escrevendo, recebi uma recompensa. Não quis discutir porque já estava no setor de energia, também era professor colaborador. Okay. Então entrei no projeto em 2015 e também comecei a dar aula na universidade. E a partir de 2016, quando em novembro eletrificou-se o Zaire por via de la UCA, mandou-se energia. Passamos para a Rede Nacional. Sim, passamos para a Rede Nacional. Eu passei já automaticamente para a Rede Nacional desde dezembro de 2016 para a Rede Nacional. Saí do governo como colaborador do governo provincial e entrei na Rede Nacional de Transporte. Mas também continuava como professor na universidade. Só para rires um pouco, em 2016, que se a memória não me engano, parece que foi no mês de outubro, o governador do Zaire vinha com o secretário do Estado, naquela altura era o engenheiro Ventura, foram visitar as obras da construção das linhas de transporte e o governador entendeu naquela altura dar uma palestra na Universidade 11 de Novembro, agora o Instituto agora Superior 11 de Novembro. E lá eu tenho um nome que me chama, um nome carinhoso, que eu sou chamado Digníssimo Professor-Chefe. Esse nome, Digníssimo Professor-Chefe. Então, o senhor governador... Na altura, estamos a falar do engenheiro João de André. Certo. Juntamente com o engenheiro Ventura, naquela altura era o secretário do Estado para a Energia. E estava a apresentar alguns projetos lá na universidade e um aluno fez uma pergunta provocadora ao senhor governador, naquela altura o engenheiro Joanes. E o engenheiro Joanes perguntou, aquele professor de eletrotecnia, está aí o engenheiro eletrotecnia, então, responde essa pergunta. Eu fiz a pergunta, respondi a pergunta, mas fiz contra-ataque do aluno, porque eu já sabia a capacidade do aluno. E o aluno perdeu a ação. Então toda a turma, toda a sala, aquele auditório, eu acho que tinha mais de 200 pessoas, começaram a gritar digníssimo, digníssimo. E daí tornei praticamente um dos professores mais famosos, né? A nível do município. E o meu nome, Adelino Cais, naquela altura quase desapareceu, porque as pessoas não me conheciam mais de digníssimo professor. E um dia alguém me perguntou, mas você te chama de digníssimo, você é um procurador? Eu disse, não. Entendo o sentido e alcance da palavra, a palavra digníssimo. A palavra digníssimo vem tem um sufixo de digno, significa todo indivíduo que faz um trabalho de excelência, um trabalho digno, com a maior resura e transparência. Pode ser chamado de um trabalho digno, que é digníssimo, porque o termo de digníssimo veio através do trabalho de excelência que essa pessoa está a exercer. Embora que o termo empregue mais para o setor da magistratura. Então eu tornei, quer dizer, naquela altura era mais famoso até de muitos procuradores. Eu sou chamado digníssimo professor-chefe. É assim que eu cheguei na academia. E depois disso, trabalhei toda a trajetória para a Universidade em 11 de Novembro.
aliás, Universidade e RNT. Em 2000, nunca fui, naquela altura não era funcionário público, nenhuma vez. Houve um concurso público de 2018 e da educação, como estava à espera do concurso público da universidade não sair, então fui lá fazer teste na educação, passei. Me colocam no Quitona. Como professor do ensino médio, mas continuava a dar aula na universidade. Okay. Então eu tive o tripartida, né? Era colaborador da RNT? Não, trabalhador efetivo da RNT. Eu exercia a função de engenheiro da manutenção de todas as subestações da província do Zaire. Okay. Do Soio, do Zeto, Tomboco e Banzacongo. Eu era o responsável número 1 na engenharia a questões das manutenções das subestações da Rede Nacional de Transporte de Energia. Eu, como administrador, estou em comissão de serviço. Se me exonera hoje e amanhã voltas para a RNT. Ok. Eu sou funcionário mesmo da RNT. Então, entrei como professor efetivo no ensino médio. E, sendo assim, entrei no ensino médio como professor efetivo, sou colaborador da universidade e efetivo da RNT, porque são duas coisas extremamente diferentes. Onde é que tu encontra tempo para isso tudo? Um minuto. Pronto, como eu vivia uma vida intensa, faculdade, isso, que eu girava assim, e o meu mundo era limitado nessa. E depois disso, veio o famoso Covid em dezembro de 2019, 2019, em dezembro. Sim. Nós aqui em fevereiro. Decretou-se já o famoso, em inglês chama, que nós estávamos, como se diz que nós estávamos a viver? Quarentena, né? O termo que se aplica era chamado estado de emergência. Estado de emergência para o país. Então, nós do setor da energia estávamos a trabalhar, não podíamos parar. Nós trabalhávamos, íamos buscar em casa, setor porque energia é vida, que movimenta tudo quase um pouco. Só estamos aqui a falar também por causa de energia. Se a energia aí, tudo vai. Pronto, em dezembro de 2020, houve essa mudança da administração. Naquela altura era a doutora Lúcia Tomás. Em dezembro, dia 6, entra o doutor José Mendes Beto como administrador municipal do Soia. Foi numa sexta-feira que o administrador atual tinha sido apresentado, em 2 de dezembro de 2020. No domingo, o senhor administrador foi ao Quinganga assistir um jogo de futebol. Então, eu fiquei lá também sentado a acompanhar o jogo. Eu, como não conhecia, por intermédio do diretor Sabino Hortêncio, disse que me apresentou, disse: senhor administrador, aqui o engenheiro fulano, é nosso engenheiro daqui. Quando temos tido alguma dificuldade de iluminação pública, ele costuma resolver. Ok. Então, o senhor administrador disse: olha, prazer conhecer, conversamos um pouco. E viajou, passou algumas semanas, depois voltou a me contar e dizer: olha, gostava que me ajudasse. Eu cheguei e encontrei que o município, a questão da iluminação pública está difícil. Disse: não tem problema. Fui lá fazer o levantamento, fiz as coisas como um contratado me pediu, como jovem. Fiz o levantamento e apresentei. Ele me perguntou se existe material num sítio que o administrador futuramente podia pagar. Isso não é possível aparecer. Então, comecei a trabalhar com ele, a resolver o problema da iluminação pública, trabalhar com ele durante 3 semanas. Mas em função do trabalho, que ele gostou do meu empenho, da minha dedicação, da minha maneira. Fez meu convite meu convite para eu fazer a parte da equipa dele. Sim, e na primeira fase, eu, honestamente falando, neguei, porque era muita coisa para uma pessoa. Não é muita coisa. Eu achava que vou ser mais um, né? Mais um é como que eu podia dizer. Quando tu faz o trabalho, tem a liberdade
de pensar, você consegue fazer mais. Yeah. Quando Mas se tens tu que... tens limitações, aqui não pode fazer, você não consegue. E Mas, tu gosta de viver sim, que eu nem um gosto- peixe dentro eu da gosto, água, né? Se eu tiver uma ideia, disse, não, essa ideia é boa. Falo com o meu chefe, queremos fazer isso. Quando o chefe me dizer, ok, não tem problema, eu avanço. Ok. Eu avanço. Porque eu não tomo decisões. A governação obedece a hierarquia. Certo. Quem é o administrador municipal é mesmo o Dr. José Mendes Belo. Eu e os outros adjuntos, nós somos auxiliares do administrador. E por isso que, em termos do Estatuto da Administração, diz que nós somos coordenadores nas áreas na qual que fomos nomeados. Significa, eu tenho que coordenar as atividades na qual que fui nomeado, das áreas técnicas, das infraestruturas e serviços comunitários. E outro adjunto também usou os dois nas áreas na qual que foram nomeados. Então, me deu o convite, primeiro analisei e acabei por aceitar. E, no princípio, é aquela coisa, né? Difícil, há muita né? gente a olhar, um jovem, nós todos vimos a E crescer. tanto é que a vossa administração é tida como a mais jovem que há, Sim, né? sim, Penso isso é eu que- verdade, isso é verdade. Pois. E Pois, então, entrei na equipe desde maio, dia 20 de maio de 2021, Até a data. presente. Já fiz 3 anos de administração. muito bom, muito bom. tempo, yeah. Nós estamos a terminar a nossa conversa, mas há uma pergunta que eu acho ser pertinente fazê-lo. No sonho, aos poucos, cresce a indústria pesada, ou seja, ligada à produção petrolífera. Nós temos aqui ao longo essa zona toda que liga a base do Quanda. Sim. Surge agora, penso que a fábrica de fertilizantes aqui próximo. Certo. Temos tu- aqui a fábrica da A Azul fábrica Energia, da Azul Energia, chamada de naquela gás zona. natural, e temos Aquela- a fábrica de fertilizantes. E parece que provavelmente também a refinaria aí naquela certo, zona. certo, na mesma zona. Quer dizer, nós estamos numa zona não distante de 100 km às zonas habitacionais. Certo. Como 100 as pessoas- quilômetros? Não, penso que não chega aos 100 km, Não, né? estamos a falar de 100 km, estamos a dizer Não, quer dizer, até Mangue Grande, até Mangue todo, Grande. É pouco. sim. Quer dizer, está tão próxima essa indústria pesada e complexa, está a emergir numa zona que a mim me parece ser muito próxima das zonas residenciais. Certo. Até que ponto isso constitui um perigo para nós, os habitantes do Pô, Sul? aproveitando esse microfone, esse podcast, é dizer o seguinte: nós temos um problema muito sério do sonho, alguns nossos comportamentos. Nós continuamos a ter sempre aquela ideia de dizer que as terras dos nossos antepassados são minhas, então posso fazer aquilo que eu bem entender. Certo. Até desde a aprovação da Constituição da República de 2010. A Toda terra a passou terra para a é esfera do própria do Estado. Estado, é. Certo. Onde nós estamos, esse bairro chama-se Quindombele. Uhum. E existem limites até no resort do Quinuica. Do resort do Quinuica ao sentido da estrada, da circular de trás. Essa zona toda pertence a uma reserva fundiária da Sonangol, que são 4.000 hectares que pertence a Sonangol, a partir da ponte do Quimboanza, da ponte, no resort Quinuica, na baixeira do Quindambi, até no mar. Até no mar. Isso aqui, o limite tem a ver dessa zona da subestação da Garra, aí o famoso urbanização do bairro Fina, até na antiga Sareia, onde tem os prédios que eles chamavam de Angola Ligeira. E esse todo o corredor pertence ao domínio da Sonangol, que tem a missão para o uso dessas terras, foi cedida no sentido da promoção da indústria pesada, que é petróleo e gás. Significa que essa zona foi cedida para promover os negócios do governo que tem a ver com a questão da exploração petrolífera, projetos petrolíferos, petróleo
aliás, petrolífero e gás. É a razão que aí nasce cada dia que passa as indústrias pesadas. Certo. Mas nós temos a cultura, cada um quer vender até aquilo que não lhe pertence. A população invadiu, com a ajuda da nossa população e de algum grupo sobado e alguns elementos dos bairros, de vender terrenos que não lhe pertencem. Mas não é porque também faltou, bom, se calhar não é no seu tempo, mas não será que também não houve a cautela de quem estava à frente da administração para delimitar essas zonas? Ok. A delimitação do espaço desse não é bem da administração. Também na parte de quem foi inserido, certo, deveria fazer alguma coisa. Uma proteção do espaço. Do espaço. Podia ser não por forma de vedação, mas se existissem marcos visíveis, com umas placas de sinalização, quer dizer que reserva fundiária, Sim. no limite, acreditamos nós que a invasão não seria dessa dimensão. Se observar, nesse momento brandou um pouco, porque a administração meteu mão pesada nisso. Não se assina mais licença de construção. Para aquela zona? Nessas zonas, okay. Esquece disso. E aliás, nesse momento só se assina licença de construção nas casas ou nos bairros onde que tem, prática que nós estamos aqui, estão loteados. Que lotear significa já tem ruas feitas e a administração reconhece aquele bairro, então a administração pode dar licença, porque ele sabe que aquilo aí existe loteamento, existe caminho que pode permitir a passagem dos carros, tem zonas de lazeres delimitados já, tem zonas para os serviços, o serviço que nós vamos chamar de serviços sociais, as escolas, as igrejas, tem zonas já que, com uma reserva disso. Esse bairro nós podemos dar licença, fora do qual não nessa pode. Zona Nessa é proibidíssimo? Zona é sim, 99,% de tudo que está nessa zona, não tem nenhuma casa que tem uma licença de construção. Agora, para essas pessoas que construíram nessa zona, como é que se resolve esse tema? Esse problema resolve-se de uma forma, deve ser demolida as casas, tudo que é patrimônio está lá. Mas o princípio da demolição não pode partir da administração, deve partir da quem que queixa. Porque aquilo não é uma reserva da administração. Se for da administração, a administração usava o seu use in pair. Mas é uma reserva de uma empresa. Ele é que tem que resolver isso, para que pedindo apoio da administração. Se ele não resolver, a administração não tem como resolver isso. Agora, nas zonas fundiárias da administração, se existir isso, nós temos que demolir mesmo. Porque, aliás, é de lei, as transgressões administrativas são da competência exclusivamente das administrações municipais. Uma última pergunta. Para aquilo que é o plano de desenvolvimento do SOI, não é momento do SOI pensar na projeção de uma zona urbanística melhor, deixando esse casco urbano? Sim, nesse momento nós estamos a trabalhar em 4 projetos que estão já na sua fase conclusiva. Plano de ordenamento, reordenar o que existe e vamos ordenar o que não existe. Estou a dizer significa, caso do Nona, Kikalakiaco, alguns bairros, Zulu, Tuco, vão ser reordenados. Certo. E as zonas onde que não existe, nós vamos criar chamado projeto de autoconstrução dirigida. Significa que a administração faz já o ordenamento daquela zona, depois dá ao cidadão. A aquisição de terrenos continua a ser uma preocupação dos cidadãos. Sim, isso é uma verdade, e por isso que nós estamos a trabalhar o famoso da construção, autoconstrução dirigida, que a administração faz o projeto e entrega ao cidadão para evitar a vendas ilegais, porque aliás quando compra o terreno num particular, que esse terreno dele não tem direito de superfície, o senhor que comprou incorre também num crime, porque você está a comprar um espaço de um ilegal, que você está a cometer o mesmo crime. O crime do ilegal, o senhor também fosse mais num ilegal. É verdade. Porque o legal aqui mesmo sou exclusivamente da administração municipal do SOI. Adelino, nós agradecemos, temos que terminar mesmo. Certo. Nós agradecemos, penso que foram quase 2 horas de conversa. Só temos que dizer muito obrigado por ter aceito esse desafio. Sei que não é fácil,
uma pessoa muito super ocupada, mas também sinto em si uma pessoa muito sensível a determinadas situações que afligem a nossa juventude local. Seria bom que pudéssemos ter muito tempo a falarmos da juventude, mas fazendo parte da administração, quase que acabamos por ser empurrados para falarmos de temas ligados à administração. Nosso muito obrigado. Gostaríamos de tê-lo numa próxima oportunidade, caso tenhamos essa possibilidade, para falarmos de outras coisas que têm a ver com a nossa juventude local. Se calhar, a título de fecho, fazer aqui um apelo à juventude, deixar uma palavra de conforto, porque são vários os problemas que essa juventude vive, e gostaria de ter aqui uma palavra de conforto de quem está diretamente ligado à administração municipal. Ok, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite e dizer que as portas estão abertas. Qualquer hora, momento que vão me precisar, um dia mais para vir aqui, estou disponível. Basta eu tiver um espaço na minha agenda, estarei aqui. Sou jovem, qualquer tipo de jovem do mundo. Estou a exercer uma função do Estado, não deixo de ser jovem. Certo. A minha função não pode impedir a minha parte como jovem, pensar como jovem e um acadêmico. Certo. As funções vêm e as funções vão, mas como pessoa, a minha personalidade e a minha verticalidade ninguém pode substituir. Muito obrigado. E então é de pedir só à nossa juventude, no sentido que é uma pequena preocupação que eu estou a constatar a juventude no modo geral. Eu não digo que é uma frustração, mas eu acho que é tipo uma espécie de uma onda. Nós já estamos até 90, parece 90, agora 88% da juventude são ativistas sociais. Ofender um cidadão, um ser humano, que você nunca tiveste acesso à vida dele, porque ouvi dizer de terceiros, não é bom. Quando alguém exerce um cargo político ou de administrativo, não deixa de ser humano. É pessoa, tem família, também deve ser respeitado. Certo. Se tu desejas falar com essa pessoa, existem vários mecanismos de falar com essa pessoa, também lhe ouvir. Aparentemente, governar é uma coisa fácil. Mas não é. Não é. Quando você nunca foi lá, você não sabe o que os outros passam. Não sabe, não tem a noção. É fácil chamar o fulano de incompetente. Mas se te meter lá, você vai dizer que não, afinal é incompetente e é assim que as coisas funcionam. Então eu peço à juventude que temos que ter calma, esperança. E a questão social, que as pessoas se preocupam muito, a questão da empregabilidade. Eu vou só deixar uma chega aqui. Infelizmente, 90% da juventude estuda para servir. Quer dizer que estuda para ser escravo de alguém. Ser empregado de alguém. Exato. Pouco que estuda para ele ser servido significa vai buscar o conhecimento para transformar em riqueza. O que eu vou pedir à juventude? Vamos à busca de conhecimento para nós transformarmos o conhecimento em riqueza. E não vamos nas academias, nas escolas, à busca de informação acadêmica. O que é uma informação acadêmica? Ele ter notas bonitas, resolver todo o exercício, eliminou a disciplina, depois daquilo todo desapareceu. Agora, o que é o conhecimento? É buscar a informação acadêmica, transforma em conhecimento e vai resolver o problema da comunidade. Se estamos aqui no podcast, estamos aqui com o engenheiro de som, ele foi meu estudante do curso de engenharia informática. E eu sinto-me orgulhoso de fazer parte da formação dele. Quer dizer, que ele aprendeu alguma coisa, mesmo 0,5% de alguma coisa ele aprendeu. Mas é algo. A questão do som e a qualidade da imagem do podcast tem a ver com ele. Se ele não passasse na academia, ele não teria estar aqui. O que ele está a fazer? O que ele deve lutar? Que ele tem que ser um especialista da região norte, em termos de podcast. O que ele vai fazer? Ele vai buscar pessoas para ensinar e dar salário dessa pessoa. Significa que essas pessoas um dia vão tornar como o trabalhador dele. Ele criou o que tem, vai ter uma independência financeira.
administrativa da vida dele. Esse tipo de pessoas que a sociedade precisa. Essas pessoas que resolvem o problema da comunidade que a sociedade precisa. E você, para chegar a isso, não precisa fazer muita coisa. Se tiveres a determinação dos teus atos, tudo que você programar, se tu achar que eu vou chegar aqui, você consegue. É verdade. Nunca sonhei ser administrador, nunca passou na minha cabeça. Mas o meu espaço, a minha maneira de andar, de estar e de agir, fez com que eu chegar até aí. hoje o Adelino E que eu temos. não tenho limites. Hoje posso deixar de ser administrador, mas posso deixar. Hoje sou administrador de junta, mas eu posso não ser. Mas só tem uma coisa que eu meti na minha cabeça. Quadro da minha capacidade, das minhas valências, num país como Angola e um mundo global, que eu nunca serei desempregado nem um segundo. Porque o meu patrimônio acadêmico Dá-lhe esse daquele conforto. não posso. Essa parte está ultrapassada pelo meu nível até onde que eu sei fazer. Só para terminar, eu monto transformador, monto PT. Se eu achar que eu preciso ter dinheiro, quero uma obra, e alguém achar o meu serviço, eu posso montar uma linha de energia, ganhar meu dinheiro sem problema. Não roubei ninguém, não matei ninguém, usei o meu use and pair. Fiz isso, coisa. Eu monto painéis solares, que é chamado energia renovável fotovoltaica. Monto por quê? Porque eu quero fazer. Aquilo é para dizer que eu, pós-administração, Estás preparado para a coisa. É. Então, eu gostava também que os cidadãos jovens como eu tenham essa capacidade. Certo. Todos nós não somos iguais. Mas somos diferentes. temos capacidade para fazer alguma coisa. É verdade. Cada um em função da sua área de formação. Cada um pode fazer alguma coisa e resolver também um problema dos milhões de problemas que afeta a nossa comunidade. Sim, então, sim. meu apelo é que não podemos odiar um jovem. O maior perigo que nós estamos a viver é que o jovem odiar um jovem. Igual. É verdade. Fica aqui esse apelo. Um jovem não pode odiar o teu outro jovem. Certo. Porque vocês dois estão na flor da idade. Que o país precisa de vocês. Então vamos à luta. Cada um luta na sua área. E o objetivo central, tudo que nós fizemos, o objetivo central no fim do dia é levar o pão na mesa das nossas famílias. É verdade. De tudo que nós fizemos, o resumo de tudo, a conclusão final é esta: é levar o pão da nossa família. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Caros internautas, muito obrigado por continuarem a seguir-nos. Dizer que este nosso podcast é patrocinado pela Matsuam, pela Gocar, pela Mabisso e também pela Nzila Multimédia. Continuamos a fazer o mesmo apelo. Subscrevam a nossa página, nosso canal do YouTube. Ajudem-nos a crescer. Só assim poderemos ser os grandes no universo de tantos outros que já existem. Até o próximo episódio. Muito obrigado.